Olha isso aqui, pessoal. Imagina que eu estou em 2019, eu estava em 2019 e uma LOA ela foi elaborada e aprovada nesse ano aí. Todo ano é assim, tá? Só que ela foi executada aqui, essa LOA, só no ano seguinte, onde ela foi executada, e aí vai ter o controle. Esse controle pode ser interno ou não, né? São os dois, né? Ou interno e externo, tá? Vou colocar assim. Esse controle, ele pode ser controle interno e vai ser o controle externo. Para fins da AFO e do ciclo orçamentário, muita atenção ao externo. O interno é raramente citado. Mas se citar, você sabe que existe. Mas o externo ele é mais importante porque ele é executado por um poder. Como o ciclo ele representa os poderes, então geralmente ele fala o externo, tá? Esse segundo ano aqui, esse aqui é o primeiro ano, né? Esse aqui é o segundo ano. Esse segundo ano é o exercício financeiro, que é igual ao ano civil, que é a vigência da LOA, que é a coisa mais importante dela. É a vigência, né? É por conta ela vai viger. A gente quer que ela entre de 1º de janeiro e vá até 31/12. Vá não, né? Ela tem que ir até 31/12, ela não tem como passar para o ano que vem, tá? Onde as receitas serão arrecadadas, regime de caixa, onde as despesas serão empenhadas, regime de competência. Se por acaso uma despesa foi empenhada no ano passado e foi paga aqui, ela não entra nesse ano, tá? Não entra. Ela tem que ser empenhada nesse ano. Então, aparentemente, né, temos 4 fases, né? Fases, perdão, 1, 2, 3, 4. Então, o ciclo da LOA teria o quê? 2 exercícios financeiros, 2 anos civis, tá? Só que tem um problema, Esse controle, lembrando que esse controle aqui também tem avaliação, tá? Avaliação. Só que para o ano que vem passa só o quê? O controle, que é o julgamento das contas. O presidente da República tem até 60 dias, né, para enviar as contas do ano passado para o Congresso Nacional. Inclusive, se perder esse prazo, tem que mandar para a Câmara dos Deputados, né? Então, ele envia as contas do presidente, né, passa pelo parecer do Tribunal de Contas, e esse Tribunal de Contas envia esse parecer para o Congresso, que julga as contas do presidente, né? Aqui nesse caso é só do presidente da República. E aí pode culminar com um impeachment, né? Que seria a coisa mais grave desse julgamento dessas contas, tá? Então, por conta desse controle passar para o exercício seguinte, o ciclo da LOA, então, passa a ter 3 exercícios financeiros, tá? 3 exercícios financeiros. Por conta dessa passagem desse controle para o ano que vem. Lembrando que, durante essa execução aqui, pessoal, durante toda essa execução aqui, durante toda essa execução aqui, vai ter outra LOA que vai ser elaborada e aprovada, entendeu? E aí é um ciclo no meio, outro já iniciando, e assim sucessivamente, tá? Bom, para a gente finalizar as figuras, né, do ciclo, aqui tem várias informações importantes sobre o ciclo orçamentário. Primeiro, tudo começa com o Poder Executivo. Ele é o elaborador oficial da LOA. Tudo começa com ele, já em janeiro, fevereiro e tal. Só que, pessoal, ele não elabora, atenção nisso aí, ele não elabora os orçamentos dos outros poderes, né, Legislativo e Judiciário, e nem do MPU, DPU e TCU. Ele não faz isso. Por quê? Porque os poderes têm autonomia para elaborar os seus orçamentos, seguindo sempre as regras da Constituição, da LDO e, claro, também de outras regras também. Só que os poderes, por exemplo, o Poder Judiciário não é um poder, o Poder Judiciário, né? O Legislativo e o Judiciário. O Judiciário não é um poder que levanta dados, assim, sabe? De como vai estar a economia, essas coisas não. O Judiciário é outro poder, nada a ver. Serve para judicar, tem que ser provocado, toda aquela novela do Judiciário. Então ele não tem, assim, órgãos lá dentro para levantar dados sobre o Brasil, casado, solteiro, estrangeiro, renda per capita, essas coisas do IBGE, né, que levanta dados. Então, eles não têm noção de como está, por exemplo, a receita do ano que vem. Só o executivo que sabe. Então, o que a lei de responsabilidade fiscal, mantendo essa questão de responsabilidade fiscal, determinou no artigo 12, parágrafo 3º, que o Poder Executivo, aqui é para todos os entes da federação, tá, gente? Então, você está assistindo essa aula agora ou depois, lá no Piauí, na Paraíba, no Rio Grande do Sul, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, onde você estiver, isso aqui é para todos os entes da federação. De cada ente, colocará à disposição dos demais poderes do MP, então ele vai colocar à disposição para ele aqui como fosse uma planilha, né?
no mínimo 30 dias antes do prazo final para o encaminhamento das suas propostas orçamentárias. Então, por exemplo, se eu tenho dia 31, né, de agosto para enviar a LOA, então eu tenho que enviar para os outros poderes até 1º de agosto, né, pessoal? 1º de agosto, vai dar 30 dias até 31 de agosto. Então, lembrando que 31 de agosto é o prazo federal. Se for aí no estado, município, depende de qual a data final para enviar. Então, ele fala assim, no mínimo 30 dias antes do prazo final, lembrando que é no mínimo, então pode ser dia 4 de julho, melhor ainda, tá? Os estudos e as estimativas do que o governo vai se enfrentar no ano que vem de receitas para o exercício subsequente, inclusive a receita corrente líquida, que é muito importante, para fins de despesa com pessoal e tal, e as respectivas memórias de cálculo, né? Ou seja, como é que o governo chegou àqueles cálculos lá. Justamente para que os poderes e os órgãos eles façam, né, um orçamento deles dentro de uma realidade, ou mais perto da realidade possível. Entendeu? E aí, depois de receber isso, na esfera federal, tá? Ó, na esfera federal, os poderes, depois de elaborar os seus orçamentos, eles são obrigados, os poderes e órgãos constitucionais, tem até o dia 15 de agosto, aí detalhe, o prazo que eu falei aqui acima, pessoal, é para todos os entes, tá? Que é até 30 dias. Esse prazo aqui é só para a União. Só para a União. Então, o prazo de ir, número 1 aqui, ó, é para todo mundo. O prazo de voltar, que é o número 2, é só para a União, 15 de agosto. Para enviar suas propostas ao presidente da República, tá? Sob pena de quê? Se não enviar, por exemplo, o MPU, estava todo mundo lá brincando lá, chegou no dia 16 de agosto. O que aconteceu? Não enviou. O que vai acontecer? Ó? Caso prevariquem, deste utilizar, né, o Poder Executivo, deste utilizar os valores da LOA vigente, sempre seguindo as regras impostas pela LDO. Resumindo, Poder não enviou aqui, ó, o presidente da República pega a LOA que está aqui vigente, e utiliza a parte dela, ó, aqui, por exemplo, a parte aqui do MPU, entendeu? Dentro da LOA. Eu vou usar aqui, essa aqui é a LOA, né? Eu vou usar a parte da LOA do MPU, utilizando-a como proposta, para fazer uma LOA única, tá? Isso aí, caso eles não enviem a proposta. Ok? Beleza. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Aí, ó, por quê? Por que todo mundo não envia direto para a próxima fase aqui, ó? Simples, porque somente o Poder Executivo tem a iniciativa de iniciar o ciclo orçamentário. Tem a iniciativa do ciclo orçamentário. Então, todo mundo tem que enviar para ela. Por quê também? Porque só temos uma LOA, pessoal, princípio da unidade. Então, nós temos uma LOA do Judiciário, tem uma LOA única, onde tem os gastos do Judiciário, tá? E, por meio do CIOP, né, até 31 de agosto, o Presidente da República tem para enviar, aí voltamos à esfera federal, a proposta de LOA para quem? Para o Poder Legislativo. Para que ele faça o quê? A aprovação e, ao mesmo tempo, a autorização. Né? Como fosse um banco autorizando você usar um crédito, né, que está disposto para você. E aí, até 22/12, por meio do CIOP também, que é o Sistema Operacional, sempre sob a luz, né, da sanção ou veto, o Poder Executivo recebe a LOA para executar. Aí vem a execução. Esses dois aqui fazem parte do primeiro ano do ciclo da LOA. Então, essas duas fases aqui acima, tá? Essa primeira fase aqui é a fase da execução. É onde nós teremos RR e RD. Realização de receitas, realização de despesas, tá? Então, as receitas serão arrecadadas, despesas serão empenhadas. E aí vem o número 3. O que é o número 3? É quando as receitas serão realizadas, né? Resumindo aqui, e também as despesas serão realizadas, tá? Isso aqui a gente vai... Não vou nem entrar muito aqui, porque isso aqui é visto lá na execução da despesa e tal. Vamos só lembrar que a receita é realizada, a despesa é realizada aqui, né? Resumindo, aqui nós temos, ó, um cidadão que vai enviar a receita para o Estado, o IPTU, por exemplo. Quem não pagou IPTU esse ano, né, pessoal? Todo mundo pagou, né? Ou quem não pagou vai pagar, tem que pagar, né? E aí o governo devolve para esse cidadão aqui, por meio de benefícios, né, estradas, etc., o que ele enviou para o Estado, tá? Só que tem um detalhe, ó. Os poderes, legislativo e judiciário, e os órgãos constitucionais, no número 4, eles têm, ó, o presidente, na verdade, né, tem até o dia 20 de cada mês para enviar em duodécimos, ou seja, 1/12avos, então são 12 envios anuais,
a parcela dos recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos créditos suplementares especiais, ó, cuidado, o extraordinário não, porque o extraordinário é para urgência, né? Isso aqui não é urgência, aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, MP e Defensoria Pública, sob pena de crime de responsabilidade. Por quê? Porque os poderes têm autonomia no passado para elaborar, ó, e agora tem autonomia para executar. Então, os poderes, ao receber os recursos que estão no orçamento, eles vão poder fazer o que eles quiserem, tá? Sem pedir anuência prévia ao Poder Executivo. Fazer o que eles quiserem sempre dentro da lei, né? Sempre que está na Constituição e na própria Lei Orçamentária Anual, tá? Então, lembre-se, o Presidente da República, no caso o Presidente, tem até o dia 20 de cada mês para enviar em duodécimos os valores correspondentes ao que está na LOA, além de que está as despesas normais do dia a dia. E, ao mesmo tempo, nós temos um poder legislativo, né, controlando a LOA, né, que está sendo executada, que vai do dia 1º de janeiro a 31/12, né, por meio do CIAF, é outro sistema aqui agora para executar o orçamento. Junto com a avaliação, né, então tem um controle aqui e tem a avaliação feita pelo Poder Legislativo. Obviamente, a gente está falando aqui do controle externo, né, que o controle interno ele é feito por cada poder, cada órgão. Então, você passou lá para o CNMP. O CNMP tem um controle interno lá dentro, tá? Lembrando o seguinte, durante o processo de execução e controle, já tem outra LOA aqui, gente, ó, iniciada, entendeu? Para o ano que vem, e assim sucessivamente. Lembrando que no número 5 nós temos o seguinte, o processo de avaliação, ele é mais prospectivo, tá? A avaliação é mais para frente. Enquanto o controle, ele é mais retrospectivo. Eu vou olhar o que aconteceu, para fazer correções e tal. É mais retrospectivo aqui, tá? E bem como este, que é o controle, se estende para um terceiro ano, que é o ano do julgamento das contas do Presidente da República, tá? Então seria assim, ó, esse aqui é o nosso segundo ano do ciclo da LOA, tá? E no terceiro ano acontece a quinta etapa, que é o ano do julgamento das contas. Então seria assim, ó, 2021 aconteceu uma elaboração e uma aprovação. 2022 aconteceu uma execução e um controle. 2023 agora, 2023 haverá o quê? Já houve, na verdade, né, o julgamento das contas do Presidente da República, referente a esse ano aqui, ó. Por isso que o controle é estendido para 2023, tá? Então são 3 anos de ciclo. Olha isso aqui, pessoal. Imagina que eu estou em 2019. Eu estava em 2019 e uma LOA ela foi elaborada e aprovada nesse ano aí. Todo ano é assim, tá? Só que ela foi executada aqui, essa LOA, só no ano seguinte, onde ela foi executada, e aí vai ter o controle. Esse controle pode ser interno ou não, né? São os dois, né? Ou interno e externo, tá? Vou colocar assim. Esse controle, ele pode ser controle interno e vai ser o controle externo. Para fins da AFO e do ciclo orçamentário, muita atenção ao externo. O interno é raramente citado, mas se citar, você sabe que existe. Mas o externo ele é mais importante porque ele é executado por um poder. Como o ciclo ele representa os poderes, então geralmente ele fala o externo, tá? Esse segundo ano aqui, esse aqui é o primeiro ano, né? Esse aqui é o segundo ano. Esse segundo ano é o exercício financeiro, que é igual ao ano civil, que é a vigência da LOA, que é a coisa mais importante dela, é a vigência, né? É por conta ela vai viger. A gente quer que ela entre de 1º de janeiro e vá até 31/12. Vá não, né? Ela tem que ir até 31/12, ela não tem como passar para o ano que vem, tá? Onde as receitas serão arrecadadas, regime de caixa, onde as despesas serão empenhadas, regime de competência. Se por acaso uma despesa foi empenhada no ano passado e foi paga aqui, ó, ela não entra nesse ano, tá? Não entra. Ela tem que ser empenhada nesse ano. Então, aparentemente, né, temos 4 fases, né? Fases, perdão, 1, 2, 3, 4. Então, o ciclo da LOA teria o quê? Ó? 2 exercícios financeiros, 2 anos civis, tá? Só que tem um problema, ó. Esse controle, lembrando que esse controle aqui também tem avaliação, tá? Avaliação. Só que para o ano que vem passa só o quê? O controle, que é o julgamento das contas. O Presidente da República tem até 60 dias, né, para enviar as contas do ano passado para o Congresso Nacional. Inclusive, se perder esse prazo, tem que mandar para a Câmara dos Deputados, né? Então, ele envia as contas do presidente, né, passa pelo parecer do Tribunal de Contas,
e esse Tribunal de Contas envia esse parecer para o Congresso, que julga as contas do presidente, né? Aqui nesse caso é só do presidente da República. E aí pode culminar com um impeachment, né? Que seria a coisa mais grave desse julgamento dessas contas, tá? Então, por conta desse controle passar para o exercício seguinte, o ciclo da LOA, então, passa a ter 3 exercícios financeiros, tá? 3 exercícios financeiros. Por conta dessa passagem desse controle para o ano que vem. Lembrando que, durante essa execução aqui, pessoal, ó, durante toda essa execução aqui, durante toda essa execução aqui, ó, vai ter outra LOA que vai ser elaborada e aprovada, entendeu? E aí é um ciclo no meio, outro já iniciando. E assim sucessivamente, tá? Bom, para a gente finalizar as figuras, né, do ciclo, aqui tem várias informações importantes sobre o ciclo orçamentário. Primeiro, tudo começa com o Poder Executivo. Ele é o elaborador oficial da LOA. Tudo começa com ele, já em janeiro, fevereiro e tal. Só que, pessoal, ele não elabora, atenção nisso aí, ó. Ele não elabora os orçamentos dos outros poderes, né, Legislativo e Judiciário, e nem do MPU, DPU e TCU. Ele não faz isso. Por quê? Porque os poderes, ó, têm autonomia para elaborar os seus orçamentos, seguindo sempre as regras da Constituição, da LDO e, claro, também de outras regras também. Só que os poderes, por exemplo, Poder Judiciário não é um poder, o Poder Judiciário, né? O Legislativo e o Judiciário. O Judiciário não é um poder que levanta dados, assim, sabe? De como vai estar a economia, essas coisas não. O Judiciário é outro poder, nada a ver. Serve para judicar, tem que ser provocado, é toda aquela novela do Judiciário. Então ele não tem, assim, órgãos lá dentro para levantar dados sobre o Brasil, casado, solteiro, estrangeiro, renda per capita, essas coisas do IBGE, né, que levanta dados. Então, eles não têm noção de como está, por exemplo, a receita do ano que vem. Só o executivo que sabe. Então, o que a lei de responsabilidade fiscal, mantendo aquela questão de responsabilidade fiscal, determinou no artigo 12, parágrafo 3º, que o Poder Executivo, aqui é para todos os entes da federação, tá, gente? Então, você está assistindo essa aula agora ou depois, lá no Piauí, na Paraíba, no Rio Grande do Sul, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, onde você estiver, isso aqui é para todos os entes da federação. Ó. De cada ente, colocará à disposição dos demais poderes do MP, então ele vai colocar à disposição para ele aqui como fosse uma planilha, né? No mínimo 30 dias antes do prazo final para o encaminhamento das suas propostas orçamentárias. Então, por exemplo, se eu tenho dia 31, né, de agosto para enviar a LOA, então eu tenho que enviar para os outros poderes até 1º de agosto, né, pessoal? 1º de agosto, vai dar 30 dias até 31 de agosto. Então, lembrando que 31 de agosto é o prazo federal. Se for aí no estado, município, depende de qual a data final para enviar. Então, ele fala assim, no mínimo 30 dias antes do prazo final, lembrando que é no mínimo, então pode ser dia 4 de julho, melhor ainda, tá? Os estudos e as estimativas do que o governo vai se enfrentar no ano que vem de receitas para o exercício subsequente, inclusive a receita corrente líquida, que é muito importante, para fins de despesa com pessoal e tal, e as respectivas memórias de cálculo, né? Ou seja, como é que o governo chegou àqueles cálculos lá. Justamente para que os poderes e os órgãos, eles façam, né, um orçamento deles dentro de uma realidade, ou mais perto da realidade possível. Entendeu? E aí, depois de receber isso, na esfera federal, tá? Ó, na esfera federal, os poderes, depois de elaborar os seus orçamentos, eles são obrigados, ó, os poderes e órgãos constitucionais, tem até o dia 15 de agosto, aí detalhe, o prazo que eu falei aqui acima, pessoal, é para todos os entes, tá? Que é até 30 dias. Esse prazo aqui é só para a União. Só para a União. Então, o prazo de ir, número 1 aqui, ó, é para todo mundo. O prazo de voltar, que é o número 2, é só para a União, 15 de agosto. Para enviar suas propostas ao presidente da República, tá? Sob pena de quê? Se não enviar, por exemplo, o MPU, tá todo mundo lá brincando lá, chegou no dia 16 de agosto. O que aconteceu? Não enviou. O que vai acontecer? Ó? Caso prevariquem, deixe utilizar, né, o Poder Executivo, deixe utilizar os valores da LOA vigente, sempre seguindo as regras impostas pela LDO. Resumindo, poder não enviou aqui, ó, o presidente da República pega a LOA que está aqui vigente,
Pega a LOA que está aqui vigente e utiliza a parte dela, ó, aqui, por exemplo, a parte aqui do MPU. Entendeu? Dentro da LOA. Eu vou usar aqui, essa aqui é a LOA, né? Eu vou usar a parte da LOA do MPU, utilizando-a como proposta, para fazer uma LOA única, tá? Isso aí, caso eles não enviem a proposta. Ok? Beleza. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Aí, ó, por quê? Por que todo mundo não envia direto para a próxima fase aqui, ó? Simples, porque somente o Poder Executivo tem a iniciativa de iniciar o ciclo orçamentário. Tem a iniciativa do ciclo orçamentário. Então, todo mundo tem que enviar para ela. Por quê também? Porque só temos uma LOA, pessoal, presidente da unidade. Então, nós temos uma LOA do Judiciário, tem uma LOA única, onde tem os gastos do Judiciário, tá? E, por meio do CIOP, né, até 31 de agosto, o Presidente da República tem para enviar, aí voltamos à esfera federal, a proposta de LOA para quem? Para o Poder Legislativo. Para que ele faça o quê? A aprovação e, ao mesmo tempo, a autorização. Né? Como fosse um banco autorizando você usar um crédito, né? Que está disposto para você. E aí, até 22/12, por meio do CIOP também, que é o Sistema Operacional, sempre sob a luz, né, da sanção ou veto, o Poder Executivo recebe a LOA para executar. Aí vem a execução. Esses dois aqui fazem parte do primeiro ano do ciclo da LOA. Então, essas duas fases aqui acima, tá? Essa primeira fase aqui é a fase da execução. É onde então nós teremos RR e RD. Realização de receitas, realização de despesas, tá? Então, as receitas serão arrecadadas, despesas serão empenhadas. E aí vem o número 3. O que é o número 3? É quando as receitas serão realizadas, né? Resumindo aqui, e também as despesas serão realizadas, tá? Isso aqui a gente vai... Não vou nem entrar muito aqui, porque isso aqui é visto lá na execução da despesa e tal. Vamos só lembrar que a receita é realizada, a despesa é realizada aqui, né? Resumindo, aqui nós temos, ó, um cidadão que vai enviar a receita para o Estado, o IPTU, por exemplo. Quem não pagou IPTU esse ano, né, pessoal? Todo mundo pagou, né? O que não pagou vai pagar, tem que pagar, né? E aí o governo devolve para esse cidadão aqui, por meio de benefícios, né, estradas, etc., o que ele enviou para o Estado, tá? Só que tem um detalhe, ó. Os poderes, legislativo e judiciário, e os órgãos constitucionais, no número 4, eles têm, ó, o presidente, na verdade, né, tem até o dia 20 de cada mês para enviar em duodécimos, ou seja, 1/12avos, então são 12 envios anuais, a parcela dos recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos créditos suplementares especiais, ó, cuidado, o extraordinário não, porque o extraordinário é para urgência, né? Isso aqui não é urgência. Aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, MP e defensoria pública, sob pena de crime de responsabilidade. Por quê? Porque os poderes, ó, têm autonomia no passado para elaborar, ó, e agora tem autonomia para executar. Então, os poderes, ao receber os recursos que estão no orçamento, eles vão poder fazer o que eles quiserem, tá? Sem pedir anuência prévia ao Poder Executivo. Fazer o que eles quiserem sempre dentro da lei, né? Sempre que está na Constituição e na própria lei orçamentária anual, tá? Então, lembre-se, o presidente da República, no caso o presidente, tem até o dia 20 de cada mês para enviar em duodécimos os valores correspondentes ao que está na LOA, além de que está as despesas normais do dia a dia. E, ao mesmo tempo, nós temos um poder legislativo, né, controlando a LOA, né, que está sendo executada, que vai do dia 1º de janeiro a 31/12, né, por meio do CIAF, é outro sistema aqui agora para executar o orçamento. Junto com a avaliação, né? Então tem um controle aqui e tem a avaliação feita pelo Poder Legislativo. Obviamente, a gente está falando aqui do controle externo, né? Porque o controle interno ele é feito por cada poder, cada órgão. Então você passou lá para o CNMP. O CNMP tem um controle interno lá dentro, tá? Lembrando o seguinte, durante o processo de execução e controle, já tem outra LOA aqui, gente, ó, iniciada, entendeu? Para o ano que vem, e assim sucessivamente. Lembrando que no número 5 nós temos o seguinte, o processo de avaliação ele é mais prospectivo, tá? A avaliação é mais para frente. Enquanto o controle ele é mais retrospectivo, eu vou olhar o que aconteceu para fazer correções e tal. É mais retrospectivo aqui, tá? E bem como este, que é o controle, se estende para um terceiro ano, que é o ano do julgamento das contas do presidente da República, tá? Então seria assim, ó, esse aqui é o nosso segundo ano do ciclo da LOA, tá? E no terceiro ano acontece a quinta etapa, que é o ano
do julgamento das contas. Então seria assim, ó, 2021 aconteceu uma elaboração e uma aprovação. 2022 aconteceu uma execução e um controle. 2023 agora, 2023 haverá o quê? Já houve, na verdade, né, o julgamento das contas do presidente da República, referente a esse ano aqui, ó. Por isso que o controle é estendido para 2023, tá? Então são 3 anos de ciclo.